Bom dia, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Quero aproveitar o ensejo de convidar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, também o seu comentário. Olha, meus amigos, muitos estão me perguntando: César, mas você deixou de fazer vídeo? Faz tempo que você não aparece aqui na timeline do meu celular. Gente, a questão da entrega de vídeos no YouTube está cada dia mais difícil, ou seja, o YouTube está priorizando lives, Não é que eu não gosto de fazer live, eu até gosto, mas só que a internet às vezes aqui em casa sempre fica meio ruim e a gente vai fazer uma live, a live acaba caindo, Por isso eu dou um pouco mais de prioridade para vídeo, Mas a questão é da entrega, Ou seja, o YouTube não está notificando, os nossos inscritos aqui do canal. Por exemplo, quando a gente todos os dias pela manhã, até às 10 horas, sai um vídeo aqui no canal. Se você de repente está aí em casa, está com saudade de acompanhar o nosso conteúdo, procura aí, vai na barra do seu, no YouTube, e digite o nome do nosso canal, que com toda certeza você vai encontrar o nosso vídeo. Olha, meus amigos, chega de blá 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 e vamos para o que realmente interessa. O INSS paga aposentadorias e pensões no dia de hoje, dia 3 de abril, para quem tem o NIS terminado em 8 e que ganha até um salário mínimo R$ 1.518. Ou seja, você é aposentado, é pensionista do INSS e ganha um salário mínimo, pois chegou finalmente o dia de ir até a sua agência bancária fazer o saque do seu benefício para poder fazer aquela compra especial, e pagar as dívidas. Beneficiários do BPC Loas, o benefício da prestação continuada, que tem o NIS terminado em 8, a grana também está na conta no dia de hoje. E aposentados e pensionistas que ganham até acima do salário mínimo, até o teto, e tenha o NIS, que tem o NIS terminado em 3, o dinheiro também está disponível para saque aí na sua agência bancária, onde você costumeiramente recebe o seu benefício. É importante salientar que, segundo o INSS, o aposentado, pensionista e o beneficiário do BPC tem 2 meses para fazer o saque do benefício. Caso contrário, a grana retorna para os cofres do INSS, Olha, meus amigos, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS, divulgou novas regras que afetam determinados beneficiários do programa Bolsa Família, além dos cidadãos que ainda não estão elegíveis e que desejam receber as parcelas do benefício. Com as mudanças, o governo federal pretende aprimorar a destinação dos recursos e garantir a correta focalização do programa. O sentido é alcançar quem mais precisa do auxílio assistencial. Inclusive, a portaria já está no Diário Oficial da União. A partir de agora, famílias unipessoais, ou seja, aquelas que são compostas por uma só pessoa, só poderão ingressar no programa mediante a realização de uma entrevista domiciliar para que o cadastro seja devidamente aprovado. A triagem do MDS, portanto, será feita de forma minuciosa. Ou seja, gente, literalmente o governo federal está enrijecendo as regras para receber o Bolsa Família para aqueles ditos unipessoais, aquela pessoa que mora sozinha. Agora, gente, vamos imaginar a seguinte situação: se você mora sozinho, não tem outra renda, não tem o que se preocupar, Talvez o grande problema nessa questão é que o seu Bolsa Família será liberado só depois dessa entrevista. E a gente sabe que as agências do CRAS, da grande maioria dos municípios, tem poucos servidores. São muitas pessoas para atender, para poucos servidores. O que vai acontecer? Ao invés, digamos assim, de um atendente do CRAS estar exercendo as suas funções lá dentro do prédio do CRAS, do seu município, ele vai ter que ficar saindo todos os dias para ir na casa de quem já está recebendo, porque as regras valem para quem está recebendo e também para aqueles que almejam entrar no Bolsa Família. Ou seja, vai aumentar ainda mais o serviço dos nossos amigos que trabalham no CRAS e, por outro lado, vai dificultar o acesso ao Bolsa Família, para quem mora
sozinho. É importante salientar, gente, que essa nova mudança só atinge quem mora sozinho. E outra, por exemplo, quem mora numa aldeia indígena, essas regras não valem. Quem mora em um quilombola, essas regras também não valem. E quem, digamos assim, é morador de rua, essas regras também não valem. Ou seja, quem é indígena, quem é que mora em quilombolas e quem mora em situação de rua, ou seja, esse grupo não mente, né? Ou seja, não precisa alguém do CRAS entrevistá-los para ver se eles estão falando a verdade ou não, né? Agora, quem mente para o governo federal é você, né, que mora aí no seu ranchinho, que mora na sua casinha, que mora na sua tapera, né? Ou seja, o governo não acredita mais na sua palavra. Você vai ter que, digamos assim, ser fiscalizado pessoalmente, ou seja, alguém aí do CRAS vai te visitar, somente aí vai liberar o seu benefício, né? É complicado, gente, complicado. A gente já comentávamos sobre isso no vídeo de ontem, né? A gente sabe que o intuito, né, é coibir fraudes, né? Mas com toda certeza vai acabar dificultando, né, a vida dos beneficiários do Bolsa Família. Olha, meus amigos, a fila de espera por benefícios do INSS subiu novamente e alcançou a marca de 2,42 milhões de requerimentos. Isso, né, ocorreu no ano de 2024, mas nesse ano de 2025, digamos assim, a fila ainda segue a passos acelerados, só aumentando, né? O número é maior do que o recorde observado no início de 2020, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na época, o fim da necessidade de agendar atendimento impulsionou, né, a fila para 2,32 milhões de pedidos. Ou seja, meus amigos, a fila do INSS agora, nesse ano de 2025, já é maior do que a fila, né, aquela fila quilométrica do tempo da gestão do Jair Bolsonaro, né? Os dados bastante defasados foram divulgados nessa última quarta-feira, ou seja, no dia de ontem, pelo Ministério da Previdência Social, né, em pleno mês de abril. Porém, ainda não há informações precisas, né, sobre o mês de janeiro e fevereiro agora de 2025 para ver se a fila está aumentando, como alguns especialistas estão argumentando que sim, está aumentando, né, ou se a fila tende a recuar. Embora represente uma fotografia do passado, a divulgação dos números, né, ocorre em um momento, digamos assim, que o presidente Lula não vem bem das pernas perante a opinião pública, né? Ou seja, a popularidade está caindo, né? E é importante ressaltar que uma das promessas do atual presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, seria zerar essa fila, né? E agora está mostrando que a fila está em 2 milhões e 42 mil, bem acima dos 2 milhões e 32 mil na época do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, agora vamos ver, né, quais serão as providências que serão adotadas, né, pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, pelo presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, e pelo próprio governo federal. Olha, meus amigos, entre outubro e novembro, né, o estoque pedido se avolumou ainda mais, né? É aquela história, gente. O próprio ministro da Previdência Social, a gente já sabe isso desde o tempo, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, essa questão da fila. O que acontece, né? Tem meses que o pedido de aposentadoria bate recorde, né? Geralmente entre 700 a 800 mil novos pedidos de aposentadoria é feito por mês. E aí a gente sabe muito bem também que o INSS não tem a quantidade de funcionários suficiente, né, para resolver essa questão de situação. E outra coisa que sempre fez agravar essa fila do INSS e que tem sido recorrente nos últimos tempos é a questão, né, de tirarem funcionários para ficar fazendo revisão de benefício, ou seja, para ficar fazendo pente fino. Ou seja, ao invés de estar atendendo aquela pessoa que está necessitando de um auxílio-doença, que está necessitando de um BPC-Loas, eles vão lá fazer revisão em benefícios que já foram concedidos, né? Aí o governo não fala nada em relação a isso. Ou seja, na época
da fila lá do Jair Bolsonaro, nós já comentávamos isso, né? E agora nós não passamos pano para ninguém. A gente acha que também um dos motivos dessa fila ter crescido, vejam só, né, o governo se dedicou ao pente fino em 2024, pente fino ao auxílio doença, pente fino no BPC, tá aí o resultado. A fila está aumentando e se continuar o pente fino, essa fila tende a aumentar ainda mais. Chegou uma pergunta aqui de uma inscrita no nosso canal. César, quem recebe uma aposentadoria convencional pode pedir o auxílio gás? A minha mãe ganha um salário mínimo. Ela quer saber se ela tem direito a receber esse gás social, né, esse auxílio gás do governo federal. Infelizmente não, né? Quem tem direito a receber o gás social são pessoas, né, que estão inscritas no CadÚnico e que ou que recebem o Bolsa Família ou então que recebam o BPC Loas, né? Aí eu sei que muitas pessoas vão dizer, ah, tá bom, César, mas então eu sou um aposentado, ganho só um salário mínimo, não posso. E se eu for lá no CRAS e me inscrever para receber o auxílio gás? Não, gente, não vai conseguir da mesma maneira. Olha, meus amigos, me perguntaram para mim, né, se o atual presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, vai ressuscitar o PL 4.367. Para quem não sabe, gente, esse PL 4.367 é o que visa pagar o 14º salário para os aposentados e pensionistas, né, que foi criado, né, um projeto de autoria do deputado federal gaúcho Pompeu de Matos lá em 2020. Esse projeto teve o intuito, né, de mitigar os efeitos da pandemia na vida dos aposentados. Inclusive, né, gente, o projeto estava muito adiantado no Congresso Nacional e aí na época, na gestão ainda do governo do Jair Bolsonaro, que o líder, né, do Bolsonaro à época era o deputado federal Ricardo Barros, aqui do Paraná, que mora em Maringá, né? Ele conversou com o atual presidente da Câmara, o Arthur Lira, naquela época, né, e fizeram uma manobra lá, distribuir esse projeto de lei para mais comissões, e aí foi, digamos assim, acordado que ia ser criado uma comissão temporária pela mesa para analisar, né, o 14º salário, porque se continuasse do jeito que estava, o projeto teria sido aprovado há muito tempo, inclusive os aposentados já teriam recebido esse 14º salário. Graças a essa manobra, né, que foi regimentada, construída pelo Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro, e o Arthur Lira, que era o presidente da Câmara dos Deputados na época, os aposentados ficaram a ver navio, porque literalmente com essa atitude foi meio que enterrado, né, o 14º salário. E agora, né, como é um novo presidente da Câmara dos Deputados, a pergunta, né, do nosso inscrito aqui é se existe a possibilidade desse projeto ser destravado. Gente, a possibilidade existe sim, né? Ou seja, se o Hugo Mota quiser destravar esse projeto de lei, ele pode fazer tranquilamente. Mas agora resta saber se existe prioridade para isso, né? Eu sinto muito, né, gente? Porque se teve alguém que sofreu tanto na pandemia, né, foi realmente os aposentados e pensionistas, né, que infelizmente viram quase nada de ajuda por parte do governo federal. Mas vamos agora acompanhar se o Rodrigo, o Mota, né, vai tomar alguma, o Hugo Mota, né, vai tomar alguma providência em relação a isso, né? Vamos pagar para ver, né, gente? Sei lá, né, gente? Eu confesso para vocês que eu ando tão desanimado com o nosso Congresso Nacional que é até difícil emitir uma opinião. Olha, meus amigos, a aprovação do governo Lula volta a cair e é a pior desde o início do governo. A pesquisa Genial Quaest, divulgada no dia de ontem, mostrou que a aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a cair e atingiu o pior patamar desde o início da gestão em janeiro de 2023. O índice de desaprovação, que era de 49% em janeiro, passou para 56%, meus amigos. Complicado, né? A aprovação, por sua vez, caiu de 47 para 41, ou seja, o governo estava em janeiro, era aprovado por 47% da população, caiu para 41%. O novo levantamento também mostra que 3% não souberam responder, né? A pesquisa Genial Quaest, né, entrevistou presencialmente
2.004 eleitores de 120 municípios entre o dia 27 e 31 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e a confiabilidade, gente, o acerto da pesquisa é de 95%. Já em relação a avaliação do governo, 41%, né, consideram negativa a gestão de Lula, 27% avaliam como positiva em janeiro, né, eram de 31%, e outros 29% apontam que o executivo como regular. Né, a pesquisa Genial Quaest também separou, né, os entrevistados em grupos. Né? Os que mais desaprovam o petista são os evangélicos, né? Ou seja, o Lula é reprovado por 67% do público evangélico. Os que ganham mais de 5 salários mínimos, 64%. Os que possuem até o ensino médio completo, né, a rejeição do presidente Lula é de 64%. Ou seja, gente, o presidente Lula, né, está sendo reprovado pela grande maioria da população brasileira. Ou seja, meus amigos, a popularidade do presidente Lula voltou a cair, ou seja, a desaprovação, ou seja, em janeiro, o presidente era reprovado, né, por 49% da população e agora é reprovado por 56% da população. Né? Segundo informações que a gente acompanhou nos bastidores, né, que teve uma reunião, né, lá entre deputados e senadores, o pessoal ligado ao governo federal, e o clima é de desânimo lá em Brasília, né, porque o governo achou que quando mandasse o projeto de lei lá, né, da isenção do imposto de renda, ia fazer com que a popularidade dele aumentasse. Quando ele mandou também, que ele criou, né, o crédito consignado da CLT, né, ele achou, né, que ia aumentar a popularidade, né, a expansão do PAC, né, a ampliação da farmácia popular, mas nada disso está surtindo efeito, né, e o governo, segundo informações, não tem uma carta na manga, né, o que ele tinha de entregar, literalmente ele já entregou, mas a popularidade não consegue subir. Gente, primeiramente, um pouco, né, disso tudo a gente sempre comentou aqui no canal, o próprio governo cavou a sua cova, né? Por quê? O governo do presidente Lula foi eleito por pessoas, por aposentados, por pensionistas, por pessoas carentes. O presidente Lula não foi eleito pela elite, por aquelas pessoas ricas. O que aconteceu? O governo, durante o seu mandato, na maioria do tempo, tentando agradar, né, o pessoal do agro, que odeia ele, o pessoal do agro não gosta do Lula, tentando agradar os industriais, que também são mais alinhados, né, à direita. Digamos assim, o governo foi esquecendo da sua base para tentar agradar quem não gosta dele, tentar puxar o público evangélico que não gosta dele, não está surtindo efeito, quem não gostava ainda não está gostando, ou seja, o governo deveria ter focado nas pessoas mais simples, aquelas pessoas que o elegeram lá em 2022, mas o que ele fez? Endureceu o Bolsa Família. Vejam só, em 2023... em 2022, quando o Bolsonaro ainda era presidente, 23 milhões de pessoas recebiam o Bolsa Família. O governo Lula cortou literalmente mais de 3 milhões de Bolsa Família. Ou seja, quem teve o seu Bolsa Família cortado, naturalmente, aqueles que o governo tinha razão, ele está quietinho, né? Tá de boa, não está falando nada, mas muitas pessoas tiveram seu benefício cortado de maneira indevida. E outra coisa, gente, eu, na minha modesta opinião, já falei isso aqui no canal. Uma das coisas que mais atingiu a popularidade do presidente Lula foi essa questão, gente, que ele tentou enfiar a goela abaixo da população brasileira, ter mexido no BPC. Você lembra que pelo governo federal, meus amigos, pessoas, por exemplo, com deficiências leves, não teria direito a receber o BPC, ou seja, ele cairia para esse tipo de deficiência receber um Bolsa Família, e o governo patrocinou isso, gente. Se não fosse o Congresso Nacional, hoje, milhares de pessoas que têm uma doença moderada poderia estar sem o BPC, inclusive chegou a cogitar pelo próprio governo federal a desvincular o BPC do salário mínimo, ou seja, tem mais, olha lá.
O governo federal vetou integralmente o PL 5332, né, que hoje é o veto 38, que visava acabar com a revisão médica pericial no BPC. E é um projeto de lei, gente, extremamente conhecido no Brasil quase que inteiro e apoiado pela grande maioria da população brasileira. O governo vetou integralmente. Se ele tivesse sancionado esse projeto de lei, a gente poderia ter certeza de cada 10 beneficiários do BPC, 7 estaria apoiando o presidente Lula. De cada 10 que recebe aposentadoria por invalidez, 7 estaria apoiando o presidente Lula. Mas não, ele preferiu escutar lá, né, a Simone Tebet, ele preferiu escutar o Haddad e não escutou aquele que realmente está precisando, né? E também teve a questão, né, que durante todo o processo eleitoral ele falava assim da valorização do salário mínimo acima da inflação e tal, e daí no mesmo projeto de lei que endureceu o BPC, né, que só não foi pior porque o Congresso Nacional não deixou, aí o que ele fez, né, mudou as regras também de reajuste do salário mínimo. Só para você ter uma ideia, o salário mínimo nesse ano era para ser R$ 2.000, né, e R$ 224. Devido a essa mudança, 2.000 não, R$ 1.518. O salário era para estar em R$ 1.524 e hoje está em R$ 1.518. Ou seja, gente, é óbvio que quem que vai negar que a expansão da farmácia popular é bom? É ótimo, é maravilhoso, né? Por exemplo, hoje ter liberado a fralda para pessoa com deficiência, para pessoa idosa, né? De graça, gratuito, colocou mais 40 tipos de medicamento, é ótimo. A expansão também da Minha Casa, da Minha Vida, só que isso aí não chega em quem não tem dinheiro, né? Então é isso que o presidente Lula tem que fazer. Para melhorar a popularidade, o governo tem que largar a mão desse negócio de pente fino, gente. Tem que ajudar as pessoas mais carentes. Não adianta tentar agradar pessoal do agronegócio, gente. Pessoal que mora no sítio, esses fazendeiros aí, eles não gostam do Lula. O Lula pode cortar todas as aposentadorias e mesmo assim eles vão continuar odiando o presidente Lula. Não adianta ele tentar agradar a Faria Lima lá, porque não vai surtir efeito, porque o presidente Lula foi eleito por pessoas simples, por pessoas pobres, por aposentados que muitas vezes chegaram no meu canal e falaram assim: César, eu vou votar no Lula porque eu me cansei desse negócio de pente fino. Isso aí abala o meu psicológico. O que o presidente Lula fez? Na primeira oportunidade que teve, fazer pente fino. Ou seja, querendo ou não, meus amigos, ele está colhendo o que plantou, né? Infelizmente, ao invés de olhar com carinho especial para o BPC, por exemplo, porque aqui o público do nosso canal tem muita gente que recebe BPC, auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Sabe o que ele está fazendo? Tudo que é bom para esse grupo ele só vetando, né, e endurecendo cada vez mais as regras. E se continuar dessa maneira, né, vai complicar ainda mais a situação do presidente Lula. Vejam só, gente, saiu uma pesquisa também da Atlas, né, que saiu também, eu acho que foi no dia de ontem, mostra que no segundo turno o Lula perde até pro Pablo Marçal, perde a eleição com em torno de 7 a 8% de diferença no segundo turno para Pablo Marçal, né? Só para você ver a situação que está caminhando esse governo, né? Muitas pessoas falam que agora está difícil reagir, porque, né, já está no terceiro ano de mandato. Infelizmente, né, o governo do presidente Lula já está basicamente... Lembra quando foi o último ano do presidente Michel Temer, né? Melancólico, como foi o último ano do Jair Bolsonaro, melancólico. Só que desses governos foi no último ano, já o do Lula já está no terceiro ano, né? Então ele tem que mudar a rota, porque se continuar do jeito que está, né, a tendência é que a sua popularidade despenque ainda mais.